Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Oi, criançada do Geração! E aí, galera do Gera, como que vocês estão? Hoje a tia Ju vai conversar tanto com o pessoal do Geração quanto com o pessoal do Gera. Beleza? Combinado? Então, se você é do Geração e é do Gera, para agora aí na frente da tua televisão, do seu celular, pra gente aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus, certo? E aí, vamos continuar aprendendo sobre o livro de Romanos? Há 2 semanas atrás, nós começamos o estudo do livro de Romanos, certo? Vocês lembram alguma coisa que foi falado lá no livro de Romanos? O que era, quem escreveu? Então, vamos recapitular um pouquinho? Quem escreveu o livro de Romanos foi Paulo, certo? Ele tem escrito cartas para as igrejas, e essa em especial para a igreja de Romanos, para os romanos. Belezinha? Até aí tudo bem? Então, nós estávamos aprendendo vários ensinamentos do livro de Romanos, que trata sobre muitas coisas, sobre nós como cristãos, sobre como sermos cristãos, lembrando que ele já estava escrevendo para as pessoas que conheciam a Deus. Olha que legal, isso que é importante realçar. Essa carta é escrita para nós cristãos, tá bom? Então ela traz como nós somos como cristãos e também fala muito, que é muito importante sobre a justificação de Deus. Em justificação de Deus, como assim? A justiça de Deus, certo? Que ela é boa, perfeita, agradável e tudo de melhor para nossa vida. A gente tem que lembrar que Deus é um Deus justo e que nós vivemos um estado de graça. Como assim? Hoje nós vamos usar bastante palavras bem diferentes, mas bem legais, que tem importância, tá bom? Então, estado de graça, nós vivemos sobre a graça de Deus. Lembra que eu falei pra vocês que nós não merecemos essa graça? Lembra que nós temos nosso coraçãozinho com pecado? E mesmo a gente aceitando a Jesus, lembra que ele vem e limpa nosso coração? Mas mesmo nós estamos com o coração limpo e com o Espírito Santo em nós temos nosso lado carnal também, lembra? Que é aquele lado que quer brigar com o amiguinho, que quer responder a mamãe e papai, né? Que quer bater no coleguinha, que quer puxar o cabelo da irmãzinha. Então, esse lado carnal, que é o lado que quer fazer coisas ruins, que não é legal, certo? E esse lado ainda vive em nós, não é mesmo? A gente tem que tentar, ao máximo, não dar ouvidos para esse lado. Porque depois que nós somos salvos, que nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós temos que lembrar da graça, como nós estamos debaixo da graça de Deus e tentarmos não fazer essas coisas erradas. Mas nós ainda temos o pecado dentro de nós, porque nós somos seres humanos. Então hoje eu queria trazer 3 coisas importantes do livro de Romanos, pra gente estar finalizando esse livro tão cheio de coisas, certo? Vamos lá então? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que todos nós somos iguais, todos nós pecamos, todos nós temos o pecado dentro de nós, certo? Por quê? Porque nós somos homens, mulheres, nós somos criaturas de Deus que pecaram lá no comecinho. Lembra a história de Adão e Eva? Então, que Deus falou que não podia comer daquela árvore que estava lá, do fruto daquela árvore, e foram lá e comeram, desobedeceram. Então, a partir daquele momento começou o pecado no mundo, e o pecado faz parte de nós, seres humanos, ele está presente em nós, porque nós ainda vivemos carnalmente, isso não é legal. O pecado tenta a todo momento falar no nosso ouvido coisas que a gente tem que fazer de errado, como bater no amiguinho, brigar com o pai e com a mamãe, tudo isso de errado que não é legal. Então vamos lá ler na palavra de Deus. Hoje a gente vai ler bastante a palavra de Deus pra gente ver que isso está aqui, tá bom? Lá na palavra de Deus em Romanos 7, do 21 ao 25. Então, assim, eu sei o que acontece comigo, é isso. Quando quero fazer o que é bom, o que é legal,
só consigo fazer o que é mal, que não é nem um pouco legal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou triste por isso! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem uma salvação, certo? Portanto, essa é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Olha que forte isso que Paulo está escrevendo para as igrejas. Presta atenção, crianças, vamos lá. Eu sei que é difícil a gente focar em versículo, mas a gente vai trazer de um jeito mais prático. Ele está dizendo aqui que ele mesmo conhece a lei de Deus. Que a lei de Deus é o que é bom. Lembra que eu falei pra vocês já? Quando a gente serve a Jesus, aceita Jesus, a gente vê o que é bom, o que é legal. Amar as pessoas, obedecer o papai e a mamãe, ajudar o coleguinha, falar de Deus pro coleguinha. Olha que maravilhoso. Tudo isso são coisas boas. Mas Paulo aqui tá dizendo que nós ainda temos nosso lado carnal, da carne, que é o pecado que fica falando na nossa orelha. Que às vezes, o que eu quero fazer de bom, eu não consigo fazer. Por exemplo, eu quero ajudar meu coleguinha. Mas eu não consigo ajudar aquele coleguinha porque parece que não vai. Eu vou conversar com ele sobre Deus. Eu não consigo falar. Eu me enrolo todo. Então, o que é de bom parece que é difícil. E o que é de mal, que a gente não devia fazer, parece que é tão fácil de fazer. Não é mesmo, crianças? Como é fácil a gente responder papai e mamãe, não é? Quando a gente quer ser birrento, fazer graça. Então, é isso que Paulo tá dizendo. Que o pecado que não é bom é fácil de fazer. É fácil responder o coleguinha, bater na irmãzinha. E tudo isso não agrada a Deus e não pode fazer. Não é mesmo? Mas Paulo está dizendo aqui que é mais fácil. Por quê? Porque o pecado fica falando conosco, porque ele ainda está em nós. Mas nós temos que lembrar que quando Jesus está em nós, o espaço que ele ocupa é muito maior que o espaço do pecado. Então nós temos que escutar a voz de Jesus. Então nesse versículo está falando que todos nós, eu, você, mamãe, papai, titio, vovô, amiguinho da escola, irmãozinho, professor, todos nós somos iguais, somos seres humanos e pecamos, certo? Mas também está falando uma esperança. Lembra que falou no final aqui? Que Deus seja louvado, porque Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem uma solução. A solução é o quê? Ou quem, para melhorar a pergunta? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução. Ele estando em nós, ele vai afastando o pecado de nós. E nós vamos olhar e falar assim, será que Jesus fazia isso? Será que Jesus iria responder a mamãe desse jeito? Acho que não. Jesus era um ótimo filho. Será que Jesus ia tratar mal o coleguinha? Acho que não. Jesus era tão amoroso com os discípulos e com a multidão. Então, quando eu começo a pensar desse jeito, eu peco bem menos, certo? Então, esse é o nosso primeiro ensinamento do livro de Romanos. Vamos para o nosso segundo ensinamento de hoje, então? Esse segundo ensinamento do livro de Romanos está lá no capítulo 8, no versículo 28, que fala assim, o nosso tema, pra gente não se preocupar. Como assim? Passando por situação difícil, às vezes falta emprego, não é mesmo? Às vezes papai e mamãe tá desempregado, às vezes a gente tá doente, dodói, e Deus tá falando pra eu não me preocupar. Por quê? Vamos lá ler então? Então vamos lá. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Por que a gente não tem que se preocupar então, crianças? Porque Deus, Ele tem um plano para nós. A tia ama falar sobre esse plano, não é mesmo? Toda vez que a tia vem aqui, a tia fala do plano perfeito de Deus, que é
Jesus Cristo, isso mesmo. Deus tem um plano perfeito para nós. Ele mandou Jesus para morrer por nós na cruz, ressuscitar e para a gente aceitar Jesus como nosso Salvador e assim ir um dia morar lá com Ele na nossa vida eterna, juntinho com Deus, não é mesmo? Esse é o plano perfeito de Deus. E aqui ele fala, ó: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, não precisa se preocupar, porque tudo trabalha bem para as pessoas que amam a Deus. Como assim? Eu amo a Deus e não vou ficar dodói? Não vou passar por momentos difíceis? Não vou brigar com o coleguinha e ficar muito triste? Não, não é isso que tá falando. Não quer dizer que porque eu amo a Deus a minha vida vai ser perfeita, longe disso. Nós podemos passar por momentos de luta, momentos de dodói, momentos difíceis, mas aqui tá falando que no final tudo dará certo porque a gente ama a Deus e todas as coisas juntas cooperam para as pessoas que amam a Deus, cooperam para o bem das pessoas que amam a Deus. Então saiba que se você ama a Deus, independente da situação que você está passando, independente do momento difícil, você não precisa se preocupar, porque se você ama a Deus, Deus tem um plano especial para cada um de nós e todas as coisas vão cooperar, vão unir para o bem de nós, daqueles que amam a Deus, certo? Então é o segundo ensinamento de hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Belezinha, então? Vamos para o nosso terceiro ensinamento, então, do livro de Romanos. Esse terceiro ensinamento é um ensinamento muito importante também, viu? Por quê? Porque ele vai definir algo muito importante. Tá lá em Romanos. Ele vai definir para nós qual que é o mandamento mais importante da Bíblia. Como assim mandamento? Lembra os mandamentos lá do Velho Testamento, que a gente não podia matar, não podia roubar, tinha que respeitar papai e mamãe. Então, esses mandamentos. E naquela época, lá em Romanos, os cristãos estavam... Nossa, não sabiam qual mandamento era o mais importante, aí começava uma discussão. Não, porque amar a papai e mamãe é mais importante do que não roubar. Não, porque não matar é o mandamento mais importante. Não, porque respeitar as leis lá de Moisés é mais importante. E começou uma competição, ninguém sabia o que era mais importante. Então veio Paulo, Deus falou com Paulo e ele escreveu algo muito importante. Então vamos ler lá em Romanos 13, do 8 ao 10. Então vamos lá. Romanos 13, do 8 ao 10 fala assim, ó: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida, ó, presta atenção. A única dívida que você deve ter é a de amar uns aos outros. Aqui já deu uma dica. A palavra amar. Guarda essa palavra, que é importante. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Opa! Então ele definiu. Quem ama os outros está obedecendo a lei. O que era a lei mesmo? Os mandamentos, certo? Presta atenção. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não minta, não cobice. Esses e ainda outros mais, aqueles um monte de mandamentos, são resumidos. O que é resumidos? Quando a gente pega tudo e resume numa partinha menorzinha, certo? São resumidos em um mandamento só. Então, todos esses mandamentos se resumem em um só. Qual será que é esse mandamento? Tcharam! Ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Eu acho importante a gente falar a toda a lei. Aqui Paulo está escrevendo que amar aos outros é o mandamento mais importante. Por quê? Se eu amo aos outros, eu vou estar obedecendo todos os outros mandamentos. Como assim? Vamos analisar então? Se eu amo o meu amiguinho, eu não vou querer brigar com ele, não é mesmo? Não vou querer machucar ele.
Então, eu não vou precisar do mandamento lá de respeitar o outro, o mandamento de não matar o outro, de não machucar. Por quê? Porque eu já amo aquela pessoa. E quando eu amo, eu não vou querer fazer o mal pra ela, certo? Outro exemplo, papai e a mamãe, o responsável, o vovô, a titia, qualquer pessoa. Se eu amo aquela pessoa, eu vou respeitar ela, certo? E eu vou obedecer, porque eu amo ela. Não precisa ser só por conta que, eu tenho que cumprir o mandamento de obedecer papai e mamãe. Não. Sabe por quê? Porque quando você ama, você vai obedecer por amor, não só porque tinha que obedecer a lei. E sabe o que estava acontecendo naquela época, que hoje ainda acontece bastante e é muito triste? As pessoas obedeciam a lei que estava escrita, não matavam, não roubavam, respeitavam papai e mamãe, obedecia a titia da escola, mas não faziam o mais importante, não amavam os outros. E sabe o que faziam? Só cumpriam esses mandamentos por medo. Cumpriam os mandamentos por medo. Ai, será que Deus vai me castigar se eu não fizer isso? Não, você tem que fazer as coisas por amor, não por medo. Então, nosso terceiro ensinamento de hoje é que o mandamento mais importante que Jesus tempo inteiro que ele ficou aqui na terra, ele falou bastante, é sobre amar uns aos outros, amar ao outro como eu me amo. Eu tenho que me amar muito, certo? Então eu também tenho que amar o outro muito, 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 muito. Qualquer pessoa, eu tenho que demonstrar amor por aquela pessoa, certo? Então vamos relembrar nossos 3 ensinamentos de hoje. O primeiro é que todos nós somos iguais. Por quê? Todos nós somos pecadores, temos pecados, certo? E o nosso pecado, ele é da nossa carne, fica falando do lado. Mas depois que nós recebemos a Jesus, lembra que tá falando lá que Jesus veio para nos ajudar a enfrentar esse pecado, deixar o pecado de lado. E quando ele toma o nosso coração, ele preenche nosso coração, não tem espacinho pro pecado, certo? Esse é o nosso primeiro ensinamento de hoje. O segundo ensinamento é pra gente não se preocupar, certo? Lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, se eu amo a Deus, todas as outras coisas, mesmo passando por momentos difíceis, vão cooperar para o meu bem, para a minha vida eterna do ladinho de Jesus, do ladinho de Deus. E o nosso terceiro e último ensinamento foi sobre qual é o mandamento mais importante, sobre qual que é o principal, que é amar ao outro. Isso mesmo, ame ao outro como a gente nos ama e nós estaremos cumprindo toda a lei de Deus. Certo, crianças? Espero que vocês tenham entendido de uma forma bem legal e espero que vocês também estudem um pouquinho o livro de Romanos aí em casa, viu, pessoal do Gera? Estudem em casa, é muito legal e muito gostoso estudar o livro de Romanos. Vamos orar então pra gente finalizar a nossa história de hoje? Senhor Deus, Papai do céu, obrigada, Senhor, por mais esse dia, mais esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigada porque o Senhor é tão maravilhoso, que sempre teve um plano perfeito para nós. O Senhor pensou em cada detalhe, pensou na gente, pra gente não se preocupar, porque se a gente amasse ao Senhor, amasse a Jesus, tudo ocorreria bem. E que a gente, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando a amar uns aos outros, a respeitar os outros, porque assim nós vamos estar te obedecendo, vamos estar cumprindo, Senhor, a tua lei. Esteja com cada criança, cada adolescente, cada família, Senhor, da nossa igreja e as pessoas que estão assistindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Oi, galera do Geração Futuro, graça e paz. A gente fez um rap especialmente pra vocês. A gente tá um pouco longe, mas daqui a pouco a gente vai ficar junto novamente. Preste atenção nesse rap, tá bom? Todos pecaram, as mina e os mano. Esse é o recado do Paulo aos romanos. Mas tudo coopera pro bem daqueles que amam, amém? Amém? Todos pecaram, as mina e os mano. Esse é o recado do Paulo aos romanos. Mas tudo coopera pro bem daqueles que amam, amém?
Somos todos iguais e fomos perdoados. Jesus nos libertou, está do nosso lado. Não se preocupe, Jesus cuida da gente. Ele é muito bom, está sempre presente. Todos pecaram, as mina e os mano. Esse é o recado do Paulo aos Romanos. Mas tudo coopera pro bem daqueles que amam. Amém? Amém?